Marcelo, bem, vamos lá começar então. Bem, antes de tudo, eu gostaria de saudar a todos. Brasil, boa tarde. Cá em Angola já é 18 horas, digamos que já é de noite, não é? Então, para o Brasil, boa tarde. Para nós aqui que estão entrando de Angola, boa noite. Amigos que nós temos, nossos amigos no Uruguai, em Portugal também, que gostaria de receber essas saudações. Dizer para todos os novos nossos amigos que estão nos acompanhando pela primeira vez, sejam bem-vindos, não é? Esta é o Conversa Internacional. Eu rapidamente gostaria de fazer aqui, digamos, uma apresentação rápida sobre a Conversa Internacional para aquele que ainda não sabe o que é, não é o que nós temos feito, qual é o nosso objetivo. Depois aí passaremos a entrar no assunto de hoje. Gostaria aqui rapidamente fazer essa apresentação. A Conversa Internacional, na verdade, ela é um projeto, não é, que foi criado em 2020, deste ano. Ela reúne vários profissionais, digamos, técnicos de vários pontos do mundo, não é, com o objetivo de ajudar, quer seja jovens, corpo técnico, o governo e a população em geral. Bem, através de soluções em diversos setores, tais como na área de negócio, áreas de economia, a própria área de gestão, a saúde, a área de tecnologia, digamos, e marketing, se posso dizer, a área agrícola, não é? Em forma de apresentações e, por final, notas de opiniões que são feitas. Portanto, os nossos membros, como eu disse, são de diversos pontos. Entendemos reunir vários profissionais em vários pontos do país, digamos, unidos nesse mesmo objetivo. Bem, a nossa missão, digamos assim, é oferecer soluções ao governo e ao público em geral, bem, sobre alternativas ou propostas relacionadas à problemática, quer seja nas áreas supracitadas, ou seja, a área a qual eu citei há muito tempo, que é saúde, finanças, economias, área agrícola, não é? Área de tecnologias e se esquecendo a própria política pública, não é? E para este fim, nós entendemos de que, como estamos em pontos diferentes e também atendendo a essas situações, poderíamos estar organizando conferências, que sejam internacionais, por forma de webinar, que tem acontecido no Zoom, semanalmente, não é? E com assuntos relevantes ou assuntos pertinentes, que tragam soluções, digamos, para o melhoramento, quer seja socioeconômico e como também em diversas outras áreas. Portanto, sem esquecer que em todo e qualquer debate que nós temos, sempre temos formalizado notas de opiniões. Bem, esta é o Conversa Internacional, que entendemos que é um projeto, digamos, ambicioso e queremos também convidar todos aqueles profissionais em todas as áreas do saber, em diversos pontos do mundo, que de fato estão interessados em ajudar, ou digamos, o crescimento, focando, digamos, para Angola, que é um país que está subdesenvolvido, está num programa, um país que está em desenvolvimento em diversas áreas, não é isso vamos excluir, isso vamos falar mais lá na frente, que queiram contribuir positivamente, nesse caso, com o seu saber, de modo que haja esse crescimento, quer seja nessas áreas a qual eu citei. Este é o Conversa Internacional, como eu disse, sejam todos bem-vindos. E hoje temos um assunto pertinente e um assunto que nós gostaríamos, nas próximas vezes, trazer cá para Angola, digamos, implementar também, que é sobre a distribuição da renda básica e cidadania, que será apresentado hoje pelo Marcelo Lessa. Só para lembrar, na semana passada tivemos um outro assunto, hoje temos este, que é um assunto muito importante, que será apresentado pelo diretor de comunicação da Rede Básica e Cidadanias, que muitos de vocês, companheiros e colegas, conhecem, não é? E nós aqui temos muito prazer em convidá-lo. E nesse período, digamos assim, que de 15, 20 minutos da sua apresentação, nós vamos aprender bastante, creio eu, e depois vamos discutir todos como profissionais e assim, digamos, dar soluções positivas quanto ao assunto. Então, agradeço de já a vossa audiência, agradeço a vossa atenção e de já agora quero convidar meu amigo Marcelo para que assim tenha esta honra de fazer a sua apresentação. E só com um detalhe simples, como eu disse,
eu fiquei muito comovido porque eu tive a honra de ter o contacto com a renda básica cidadania no Brasil quando eu estive lá, na minha fase de formação, e tive um prazer enorme. Daí isso levei como preocupação e nós temos discutido em particular e aprendido bastante no meu caso, para ver se consigamos trazê-lo aqui para Angola, este assunto. Então, dou aqui a oportunidade a meu amigo que possa se ter a honra de fazer a sua apresentação. Olá, tudo bom? É um grande prazer de estar aqui participando dessa conversa internacional. E o tema que eu tenho me dedicado nos últimos 13 anos é a questão da distribuição de renda. Eu estou me programando para fazer basicamente duas etapas. Uma parte, eu vou falar um pouco sobre a distribuição de renda como um todo, né? E para isso eu vou usar o site da Rede Brasileira de Renda Básica. A segunda metade, eu vou falar sobre a implementação da renda básica emergencial com o objetivo de buscar criar uma campanha semelhante à que foi feita no Brasil em Angola. Então, na primeira parte é uma coisa um pouco mais descritiva e na segunda parte vai ser uma coisa mais propositiva para que a gente possa gerar uma ação baseada nessa conversa. Eu vou dividir aqui a tela, onde está o site. Aqui é o site da Rede Brasileira de Renda Básica e nós temos dois domínios, o rendabasica.com.br e o rendabasica.org.br. Esse aqui que está a campanha sobre a renda básica emergencial, que eu vou falar na segunda parte. Nós aqui temos um grande conteúdo, eu vou passar rapidamente, porque eu pretendo ser o mais sucinto possível, né? Aqui logo no início, nós temos um vídeo da nossa vice-presidente, professora da UFRJ, Tatiana Roque, que tem abordado o assunto da transformação do auxílio emergencial em uma renda básica permanente, que tem sido principal causa no momento. Nós temos aqui nessa tela diálogos da Rede Brasileira de Renda Básica, onde tem alguns diálogos que já foram realizados, e esse que eu estou passando o mouse aqui foi um que eu participei. Ficaria feliz se vocês tiverem interesse de ver posteriormente. Aqui nessa parte nós encontramos Paola Carvalho, que é nossa diretora de Assuntos Institucionais e Internacionais, que tem se dedicado significativamente no auxílio nas pessoas que estão tendo dificuldade de acesso à renda básica emergencial. Ela tem feito um grande trabalho, ela fica no Rio Grande do Sul, mas tem atendido pessoas do Brasil inteiro. Aqui nós estamos começando uma campanha da renda básica permanente, que já captamos 380 assinaturas. Logo após, nós temos uma relação de notas técnicas que a gente tem produzido, que tem ajudado significativamente. Nessa parte, nós temos aqui algumas novidades. A gente busca incluir assuntos constantemente, como aqui a segunda fase do Renda Básica que queremos, entre outros assuntos que vocês depois com calma vão poder observar. Aqui é o dia da formação da diretoria da Rede Brasileira, e aqui uma mesa que ocorreu em 2017, que eu tive a honra de estar ao lado do senador Eduardo Suplicy, e ao centro nós temos aqui o professor Ladislau Dalbo, que me orgulha muito participar dessa videoconferência hoje. Nós temos aqui a nossa missão, visão e valores. Um vídeo que eu gosto muito de apresentar, que eu não vou abrir hoje para não exceder o nosso tempo, é um vídeo de 5 minutos que mudou a minha vida enquanto eu vou explicar a distribuição de renda dos Estados Unidos, um outro da Alemanha, que fala sobre a distribuição de renda em vários locais do mundo. Tem um outro pesquisador que associa a distribuição de renda à quarta revolução industrial, mostra que, além dos empregos, a Universidade de Oxford comentou que em 25 anos, 47% dos empregos do mundo inteiro serão extintos, mas isso não só nas funções de baixa escolaridade, mas também através da inteligência artificial,
programa da IBM, que isso também ocorrerá em profissões de grande nível escolar. Por exemplo, a questão dos advogados, que basicamente um advogado com esse programa consegue substituir 70 advogados. O computador pega a causa, faz uma análise de toda a jurisprudência e com isso já deixa o processo todo pronto para o advogado entregar na mão do juiz. Isso também vai ocorrer com a questão dos contadores, até na questão dos médicos, que têm uma capacidade, por exemplo, na questão de análise de exames, o computador tem uma percepção dos tons de cinza até mais precisa do que um especialista. Então, recentemente, o tema da distribuição de renda tomou conta da pauta por conta da pandemia. Mas nos últimos 3 anos, esse tema já estava evoluindo por conta da questão da quarta revolução industrial, onde as pessoas estão tendo noção para que a gente mantenha o mercado de consumo e tenha uma solução para o momento onde os robôs, as máquinas, os computadores vão tomar as oportunidades de emprego da força de trabalho humana, nós tenhamos uma sociedade equilibrada. Mas, então, eu recomendo muito ver esse pequeno vídeo. Aqui nós temos alguns casos especiais. A questão da Namíbia também é um vídeo bastante interessante e relata de uma experiência, e eu chamo de experiência porque teve início e fim. Foi um programa que foi realizado lá de distribuição de dinheiro. No final desse período, os professores que acompanharam essa experiência e fizeram a pesquisa relatam que teve um acréscimo significativo na renda das pessoas, as pessoas, os salários em média aumentaram 19%, a renda de quem era autônomo chegou a quadruplicar. Então tem uns dados bastante interessantes nesse vídeo pequeno também. Aqui tem o caso do Alasca, que é muito interessante. O Alasca, ele descobriu petróleo há alguns anos atrás. Desde 1982 foi implantada a distribuição de renda, mas como o petróleo é um bem não renovável, eles tiveram a brilhante ideia de criar o Fundo Permanente do Alasca. O que é isso? Eles pegam o dinheiro, compram ações de empresas do mundo inteiro e distribuem 50% dos royalties. Os outros 50% ficam para engordar o fundo. O senador Suplicy costuma comentar que com esse fundo eles compram ações aqui do Banco do Brasil, do Itaú, da Petrobras, e com isso o esforço do nosso trabalho está colaborando com a distribuição de renda do Alasca. Existe um pesquisador, se não me engano, Guy Standing, faz uma sugestão excelente e seria a minha pauta que eu levaria para a Bian de 2020, que é a proposta da criação de um fundo permanente mundial. Eu acredito que é um grande caminho para que a gente possa atingir uma distribuição de renda no mundo inteiro. Aqui nós temos a experiência de Macau. Eu tive a grande honra de acompanhar o senador Eduardo Suplicy quando nós estávamos a caminho do 16º Congresso Internacional da ABIAN. A ABIAN é a Basic Income Earth Network, um grupo de professores que há quase 40 anos defendem a distribuição de renda no meio acadêmico, provando a sua viabilidade e apresentando as consequências e os problemas que depois eu vou citar sobre a questão da incondicionalidade. É importante falar sobre esse assunto. Mas quando eu tive lá com o senador Suplicy, nós procuramos a prefeitura de Macau. Na época já tinha 8 anos que fazia a distribuição de renda. Eles distribuem lá 6% da arrecadação. Nós saímos pelas ruas perguntando às pessoas sobre o que eles achavam e foi muito, muito interessante. Encontramos um senhor que disse que ele tinha 3 filhas meninas, mais a esposa, então eles recebiam 5 cotas, sendo na época era distribuído 9.000 patacas, que em dólar americano era em torno de $1.127,
vezes 5 pessoas que era na família dele, isso dava um pouco mais do que $5.600. E ele estava afirmando que ele estava guardando esse dinheiro numa caderneta de poupança para poder custear a faculdade das filhas, porque era muito caro. Nós tivemos num restaurante e a dona do restaurante estava no caixa e perguntamos a ela o que ela achava desse programa. Ela disse que ela era contra, que ela achava que era melhor pegar esse dinheiro e aplicar no sistema de saúde, que era precário. Na minha apresentação na Bian de 2017, eu argumento que não tem sentido a gente esperar o sistema de saúde estar perfeito para a gente oferecer um sistema de educação. Não tem sentido esperar um sistema de educação estar perfeito para a gente oferecer um sistema de saúde. E muito menos faz sentido esperar tudo estar perfeito para a gente começar uma distribuição de renda que vai complementar os outros serviços prestados pelo Estado. Porque uma pessoa que não tem o dinheiro para comprar um remédio vai poder comprar o remédio e ajudar na questão da saúde. Uma pessoa que tem dificuldade de comprar material escolar, com essa distribuição de renda, vai ter mais capacidade de poder estudar. Então, foi bastante interessante. Posteriormente, eu fiz uma associação nessa questão de Macau. A distribuição de renda foi implantada lá depois de algumas revoltas populares. O governo resolveu implantar distribuição de renda, visto que Macau é uma cidade que tem muitos cassinos e, com isso, uma grande arrecadação, gerando assim uma grande diferença de renda e de nível social entre as pessoas. Uma coisa que eu acho interessante comentar, na Idade Antiga já teve isso também, que em Roma, devido a revoltas nas províncias, foi estabelecido uma distribuição de renda também em forma de grãos. Já lá tinha as condicionalidades. Só quem fosse cidadão romano que tinha direito à participação das riquezas do Estado. Então vamos aqui para Maricá, que é o quarto caso que eu comentei na chamada da conversa. Maricá é uma cidade que fica a 50 quilômetros da capital do estado do Rio de Janeiro. Lá foi implantado um projeto de renda básica que está caminhando, né, porque ainda está com 25% da população, em torno de 42 mil pessoas, uma população em torno de 160 mil. Eles começaram há uns 4 anos atrás com um valor pequeno de 10, passou para 20, 30 reais. Recentemente, devido ao aumento dos royalties do petróleo, eles aumentaram o valor para 130 reais, sendo que eles pagam através de uma moeda social chamada Mumbuca. E essas duas políticas têm atuado de forma muito complementar e interessante. Recentemente eu vi uma videoconferência da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, participou dessa videoconferência, que eles falaram do casamento das duas redes, mas realmente existe uma grande sinergia entre essas duas ideias. A vantagem da distribuição de renda através da moeda social é que você consegue, com isso, estimular o comércio local. Com isso, gera um desenvolvimento onde isso é implementado. Então, no site rendabasica.com.br, vocês vão encontrar aqui esses 4 casos que eu acho que é extremamente interessante. Seguindo aqui o nosso site, nós encontramos algumas entrevistas. Eu estimulei o senador Suplicy a fazer enquanto ele estava no último Congresso Internacional da Bian, que foi realizado na Índia, o 19º. E quando eu recebi as 8 entrevistas, eu coloquei esse vídeo aqui, que tem a participação do Philips Vampares, que é o presidente de honra mundial da Bian, da rede internacional. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Depois que eu tive a oportunidade de ver os vídeos, eu encontrei essas 2 outras entrevistas que eu fiquei simplesmente apaixonado e acabei colocando elas na frente da entrevista do Philip. Nessa primeira aqui, Denis Anand Otieno está participando de uma experiência no Quênia que está sendo financiada por um grupo de empresas do Vale do Silício.
o Google doou 25 milhões de dólares, o Facebook 2 milhões e meio de dólares e mais um grupo de empresas que no total geraram 30 milhões de dólares. E com esse capital, eles estão fazendo um grande volume de vilas, estão distribuindo 22 dólares por pessoa por mês. Esse senhor relata que na família dele é ele, a esposa e 4 filhos, e que para as crianças irem para a escola tem um custo mensal de 50 centavos de dólar. Então, isso para ter uma ideia, como o dólar tem um valor relativo muito alto lá no Quênia, né? Uma coisa que ele disse que mudou a vida na família dele é que após a distribuição de renda implementada, ele passou a conversar com a esposa dele. Ele explicando que ela recebe a renda dela, ela compra um vestido, alguma necessidade dela, e o que sobra, agora eles sentam para conversar. Antes, ele era o único que trabalhava, que ia para a rua, trazia o dinheiro para casa e ele decidia o que era importante para a família. E agora que todos têm renda, gerou uma união na família deles. Então, eu achei isso extremamente significativo. A outra coisa significativa que ele fala nessa entrevista é que no Quênia as pessoas normalmente fazem 3 refeições, que com essa renda adicional, eles passaram a conseguir comprar mais comida, dando a eles mais energia para trabalhar mais. Então, isso foi também significativo. Deixa eu comentar uma coisa que me passou aqui na questão do case da Namíbia. O bispo Stefan Gameta, se não me engano o nome, ele comenta sobre essa questão das pessoas não quererem trabalhar pelo fato de receber uma pequena renda básica. Simplesmente não é verdade. Vocês vão encontrar ele falando aqui nesse vídeo. Outra coisa que eu deixei passar é que no caso do Alasca, em Macau, a distribuição é anual, que eu sou contra, porque pessoas têm as suas necessidades num período menor de tempo, com isso dificulta no dia a dia. Mas seguindo aqui a questão das entrevistas, essa senhora aqui, Caroline Tete, ela argumentou lá onde elas estão recebendo a distribuição de renda, se juntaram 10 mulheres, dá um total de, no caso lá do Quênia, 220 dólares por mês, como a gente percebeu, é um valor significativo, e elas estão criando cooperativas com esse dinheiro e assim gerando atividades com capacidade de gerar mais renda. Vamos imaginar que o Brasil tivesse numa situação normal, que não fosse essa pandemia, se 10 mulheres, ou homens e mulheres, juntos, pegassem R$ 6.000, né, 10 vezes 600, para abrir um restaurante ou uma cooperativa de costura, ou seja lá o que for, como esse dinheiro poderia ajudar as pessoas a aumentar a sua renda e serem empreendedores. Então, eu acho muito interessante essas entrevistas. Aqui nós temos o podcast que a RBRB indica. Nós temos aqui uma conversa de quase 1 hora do senador Suplicy, muito interessante. Aqui nessa outra, foi um programa de meia hora que foi ao ar na estação da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu tenho 2 pequenas participações. Nessa entrevista, houve uma coletânea de participações de entrevistas individuais. O professor Fábio, diretor técnico da Rede Brasileira de Renda Básica, participa. A professora Usanira Silva também tem uma excelente participação. Está muito boa. 30 minutos que vale a pena a gente dar atenção. Bom, logo abaixo a gente tem aqui um vídeo que nós recebemos dos Estados Unidos e que a gente colocou legenda. É um vídeo bem curto, de 1 minuto e 55 segundos, que fala o poder de dizer não. O fim da escravidão moderna. Resumindo o conteúdo, no momento atual da economia, nós estamos vendo a precarização dos trabalhos através de aplicativos como Uber, entre outras coisas. Pessoas estão sendo obrigadas a aceitar trabalhos mal remunerados, sem garantias. Então, caso seja implementada uma distribuição de renda, vai permitir às pessoas a dizer não quando for uma oportunidade de trabalho indigna,
vai possibilitar, por exemplo, uma menina a não mais necessitar se prostituir, não vai, como o Suplicy fala, a questão do aviãozinho fazendo distribuição de tráfico. Então, o poder de dizer não vai dar uma sociedade muito mais justa. Então, também recomendo a observação desse vídeo. Tem aqui 4 livros que nós indicamos. O livro do Suplicy, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta. O livro Renda Básica, do Philips Van Parijs e Yannick van der Voorde. O livro do Rutger Bregman, Utopia para Realistas, muito bom esse livro, muito leve. Ele fala aqui de 3 utopias que podem transformar o mundo, dentre elas a distribuição de renda. Ele coloca um relato bastante interessante. Thomas Paine, em 1795, podemos chamar do pai da ideia na era moderna, escreveu o artigo Justiça Agrária, que tem dentro do livro do Suplicy. Na época que Napoleão sofreu um embargo marítimo imposto pela Inglaterra, o valor dos grãos aumentaram muito. Por conta disso, foi estabelecida uma distribuição de renda, durou em torno de 1795 até 1833, quando entra a atuação de Thomas Malthus, o vilão da história, que argumentou que a distribuição de renda se apoiou em uma série de pesquisas. No livro fica comprovado que foram fraudulentas. Depois desse período, nós tivemos outras experiências. Em 1933, o presidente Roosevelt usou também a distribuição de renda no New Deal, na época da Grande Depressão, após a crise de 29, quando a economia estava quase que parada. Ele distribuiu dinheiro e, com isso, reativou a economia. Então, são livros também bastante interessantes. Aqui, o livro do meu amigo Roberto Meril, que fala da defesa da liberdade, uma defesa da liberdade, que é uma das consequências da implementação da distribuição de renda. Aqui no site ainda nós temos um mapa onde mostra as experiências pelo mundo. Quem cuida desse mapa é um colega nosso francês, e quando nós pedimos para incluir a experiência de Maricá, ele colocou aqui num outro mundo, mas como facilitou eu achar, eu nem pedi para ele. Com 3 palavras, ele fez um resumo sobre a experiência de Maricá. Em Maricá está sendo distribuído R$ 130, que seriam 30 euros, e ele resume falando: insuficiente, mais substancial. Se nós pensarmos numa família de 5 pessoas, nós estamos falando aí em torno de R$ 650, que dá em torno de 2/3 de um salário mínimo. Ou seja, não é suficiente, mas já consegue botar o feijão com arroz na mesa das pessoas. Então, nós temos aqui a conclusão das 8 entrevistas do Suplicy, alguns posts com participação da Rede Brasileira de Renda Básica. Temos a presença do prefeito de Maricá, junto com o secretário de Economia Solidária, e nessa oportunidade nós estávamos recebendo um conjunto de professores que vieram de Nova York, representando uma fundação, J Institute Family. Esse senhor aqui é um professor da Universidade Harvard, que é quem lidera a pesquisa. Esse instituto está fazendo um investimento significativo em Maricá para ver os efeitos que a distribuição de renda vai gerar em Maricá. O que eles argumentaram que atraiu a atenção deles foi o fato de ser uma distribuição de renda em grande volume, porque existem, como eu mostrei anteriormente, várias experiências pelo mundo. Na Finlândia, recentemente foi feita uma experiência com 2.000 pessoas recebendo 560 euros por mês, sendo que foi sorteado essas 2.000 pessoas espalhado pelo país. Foi muito interessante, já temos recebido relato das pesquisas, mas a questão distante não dá para a gente perceber o efeito que isso vai acontecer na comunidade. Então, já concluindo essa primeira parte, aqui nós temos o Suplicy. Juntei aqui um conjunto de músicas que estão associadas ao assunto, e aqui a diretoria da Rede Brasileira, que a gente tem o Suplicy como nosso presidente de honra. Eu vou passar a palavra para o Félix, para depois a gente entrar na questão da proposta de criarmos uma renda básica emergencial em Angola.